Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre variados assuntos, dentre eles o populismo de Hugo Chávez, né? Falarei sobre isso porque a gente está vivendo um contexto muito dinâmico nas políticas no século XXI, principalmente naquela ideia de morte das democracias. Quando eu falo democracia aqui, me referindo inclusive a um vídeo que fiz sobre esse assunto, é democracia no seu sentido liberal, no seu sentido formal, tá? Se de um lado você tem a forma, do outro lado você tem o seu aspecto substancial. Então, nesse sentido, o que eu quero colocar para vocês é que realmente as dinâmicas que envolvem o mundo hoje das relações políticas tem a ver com as pessoas que estão acostumadas a um sistema, a um estamento, que muitas vezes tem excesso de burocracia e que, por sua vez, acaba gerando efeitos colaterais e também problemas de corrupção, certo? O exemplo de Hugo Chávez, na Venezuela em geral, acho que é totalmente aplicável também ao momento que a gente está vivendo no Brasil. Agora, quero já deixar de cara aqui, exposto para vocês, uma advertência. A ideia desse vídeo não é defender um fatalismo, certo? Do tipo, o Bolsonaro está programado a agir exatamente igual ao que Chávez fez na Venezuela, porque ambos são populistas. Eu não sei se você nega que se o Bolsonaro é populista ou não, acho que quem nega isso realmente não sabe nada a respeito do que significa mesmo o conceito de populismo, tá? Para mim é óbvio que Bolsonaro é populista, assim como Chávez era populista. Mas são contextos diferentes, certo? E tem muitas semelhanças em alguns aspectos. Eu quero falar a vocês a respeito das semelhanças, mas também das diferenças, deixando claro que, repito, Bolsonaro não está programado para agir de tal forma, certo? Ele é um agente com intencionalidade e ele pode agir de muitas maneiras, às vezes até de modo imprevisível. Você sabe como é que ele é, né? Então, preciso tomar um pouco de cuidado para a gente também não cair aqui num exagero que eu chamo de diatribe, certo? De análise. O que é uma diatribe? É uma crítica excessiva e rigorosa, ou seja, uma crítica hiperbólica, a um determinado movimento, certo? E o cuidado que a gente tem que ter aqui é, primeiro, de não ser politicamente correto, tá? Ao governo Bolsonaro, que é aquela coisa de ficar passando pano para ele, como eu falei ali no meu outro vídeo. Passar pano é ser politicamente correto na direita bolsonarista hoje, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que tomar um cuidado para não errar muito na medida a respeito dessas coisas, porque inevitavelmente é um prognóstico, né, que pode se cumprir ou não no futuro. Muita gente teve medo do Trump nesses anos em que ele governou os Estados Unidos, em vista de que ele também é um populista, é certo? Só que, bom, embora ele, de certo modo, atacasse ali as instituições americanas, não necessariamente ele queria acabar com elas, né? Então, temos que tomar muito cuidado com as diatribes, porque, na verdade, são de diatribes que vivem os populistas, né? Detalhe importante. É até irônico isso. Os populistas precisam de um bode expiatório, precisam de um inimigo. E na medida que eles têm esse inimigo, eles fazem um processo de maniqueísmo, onde existe um lado dos heróis e um outro lado dos vilões. E essa coisa, esses arquétipos, eles estão muito arraigados na nossa memória, talvez seja até aquela coisa do Gustav Jung, a ideia de arquétipos que estão já no inconsciente coletivo. Então, a nossa tendência inconsciente, não é consciente, mas tácita, é de muitas vezes olhar para um certo cenário e tentar ver ali só os mocinhos e os bandidos. Sem levar em consideração que a realidade, principalmente em política, é que não existe só um lado nem só dois lados. Existem muitos lados envolvidos e pode ser que um corrupto brigue contra corrupto, pode ser que um demagogo lute contra outro demagogo. Então, não dá para você defender 100% um lado se esquecendo do outro, certo? Por isso que eu não estou aqui para elogiar político nenhum, nem da direita, nem da esquerda. Criticar, a gente critica na medida do possível. Eu já fiz elogios aqui a políticos, mas é sempre complicado, né? Porque quando você faz um elogio a político, quem está te ouvindo e que segue aquele político acha que você já é um partidário dele. Um partidário cego e, assim, fanático. Então, por isso que é complicado você elogiar político e é mais fácil criticá-los, né? Tá? Então, enfim, esses cuidados todos eu quero ter aqui nesse vídeo para que depois você não venha aqui me acusar de ter facultado a essas pessoas, que eu citarei aqui, críticas infundadas. Não, eu pretendo fazer tudo dentro de um processo de análise rigoroso e oneroso, tá? Não é intuição apenas, é um pensar oneroso também, certo? Coisa que os defensores e partidários, e pior, sectários, não têm. O pessoal sectário aí, que vem encher meu saco aqui, nos vídeos que eu falo de política, quando eles estão afetados por um tipo de narrativa, que muitas vezes é uma vertente ficcional, né? Olha, o que eles querem é apenas a defesa das suas próprias emoções.
e não a defesa dos fatos, né? Isso aí, eu já disse antes, é extremamente problemático, quando os caras esquecem da estrutura descritiva dos eventos em prol apenas da narrativa ficcionista. Pelo amor de Deus, cara. E para quem estuda filosofia, como eu, porque embora eu seja já formado no curso de filosofia, licenciatura, né, para dar aula e tudo mais, eu estudo todo dia. Né, todo dia eu estou lendo algo a respeito do assunto e tal. E eu sei que uma análise das coisas sempre deve ser feita de uma maneira, repito, onerosa. E não apenas das suas meras afetações. Mas é que tá, a indignação também é fundamental, também é parte do ser humano e também é importante. Para que, enfim, você as demonstre na medida da própria realidade, na medida dos próprios fatos, né, expostos. Então vamos lá. Tem 2 livros que eu queria já recomendar de cara, eu já falei desses livros na descrição que deixei do vídeo sobre democracia. Um é do Yascha Mounk, que é o nome do livro, é O Povo contra a Democracia. E o outro é do Steven Levitsky, que escreveu Como as Democracias Morrem, né? O Levitsky, inclusive, tem vários vídeos aí disponíveis na internet falando sobre essa questão. Ambos esses autores são cientistas políticos. Se não me engano, ambos se formaram em Harvard. Enfim, eu só estou falando isso para você não achar que os caras são lá da USP, né, e que estão inventando história porque são antibolsonaristas. Porque tem muita gente grosseira que pensa essas besteiras, né? Mas não, os caras aqui têm estudo de ponta para falar desses assuntos. E já desde 2018, eles se referiam a essas questões, tá? Tanto que o Yascha Mounk, ele chegou a fazer um prefácio no livro dele, já atualizado aí, Povo contra a Democracia, onde ele inclusive cita o Bolsonaro. Vou ler uma partezinha aqui para vocês daqui a pouco. Enfim, populistas, meus caros amigos, é o que mais tem, principalmente na América Latina, tá? Desde Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, que é o sucessor. No Brasil você tem o Lula, algumas pessoas dizem que o Lula não é um populista, né, e tal. Mas na verdade, só porque o cara tem um partido, né, que dá a ele certa estabilidade, nem implica que ele não necessariamente seja um populista. Até porque eu acho que o lulismo é mais forte do que o petismo. O petismo vai continuar após a morte do Lula, mas angariado no símbolo Lula, né, que embora seja um corrupto já condenado, é um populista, né, ao meu ver é. Você tem vários outros no passado do Brasil, você tem Getúlio Vargas, Jânio Quadros, todos eles populistas, todos eles. Você tem em outros lugares, por exemplo, no Peru você tem o Alberto Fujimori, né, que governou, se não me engano, até os anos 2000 ali. Você tem em outros países também, até na Europa, por exemplo, o Viktor Orbán, na Hungria, tido, né, como populista, por esses autores que eu acabei de citar. O Donald Trump nos Estados Unidos, tido como populista. Embora talvez se exagere um pouco nas críticas a ele, mas aí o contexto da política americana é muito específico. Eu não vou entrar no mérito aqui do Donald Trump, tá? Porque é um pouquinho complicado pra gente falar agora, não preparei um estudo mais aprofundado sobre isso. A métrica aqui vai ser Hugo Chávez e Maduro, simplesmente. E o Bolsonaro também aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que expor alguns detalhes importantes, tá? Então, eu vou começar falando aqui sobre alguns aspectos do populismo. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui um trecho da obra do Yascha. Deixa eu só ver a parte que eu marquei aqui. Ele vai dizer o seguinte, ó. O que define o populismo é uma reivindicação de representação exclusiva do povo. E é essa relutância em tolerar a oposição, eles são relutantes quanto a isso, e respeitar a necessidade das instituições independentes, que com tamanha frequência põem os populistas em rota de colisão direta com a democracia liberal. Por que o populista não gosta da democracia liberal? Porque ele tem problemas para se ver livre ou agir livremente perante esse número incontáveis de instituições. Lembra que naquele vídeo que eu fiz, pautado no estudo do Norberto Bobbio, falando de democracia, de que as democracias liberais são conhecidas pela quantidade, não necessariamente qualidade, né, mas quantidade excessiva de instituições? Pois é, para o populista é muito difícil ele surfar na onda da fortuna, como diria Maquiavel, mediante a virtude, com um número excessivo de instituições, né? Bom, e aí ele vai dizer aqui o seguinte: desse modo, a eleição de Jair Bolsonaro deve ser encarada como o evento mais significativo na história brasileira desde a queda da ditadura militar. Pelos próximos anos, o povo terá de lutar pela própria sobrevivência da democracia, claro, no sentido liberal, certo? Como eu já falei naquele vídeo sobre democracia, o conceito é ambíguo, tem noções particularizadas dependendo do mote político, ao ponto de que uma democracia social não representa em nada, nem em essência, e até em aspectos exteriores, aquilo que é a democracia no seu sentido liberal, são coisas muito diferentes. Tá? E aí ele continua dizendo aqui o seguinte:
Há alguns meses, eu e meu colega começamos a montar o primeiro estudo sistemático do impacto que populistas no mundo todo tiveram sobre as instituições democráticas de seus países. O nosso resultado não foram muito animadores. A probabilidade de um populista causar um estrago duradouro ao grau em que um país pode ser considerado democrático é, vejam só, senhores, 4 vezes maior do que a de outro tipo de governante eleito que, enfim, se coloque como um moderado. Aliás, quando o populista já tem uma trupe de defensores fanáticos, se dizer moderado vira ofensa para eles. Né? Ser moderado é ofensivo, e aí entram vários apelidos que eles colocam aí como isentão e tudo mais. Né? Vocês já estão careca de saber disso aqui no Brasil. Bom, apenas uma pequena minoria de presidentes e primeiros-ministros populistas deixa o governo por perder eleições livres e justas ou chegar ao fim do mandato. Então, o cara pode ser populista e sair do governo? Pode ser. Ele perdeu a eleição. Pode ser que isso aconteça. Agora, tem um detalhe importante. O populista, ele tem intentos de projetos de poder. Então, por exemplo, você não pode dizer que o Lula é igual ao FHC. Tudo bem que o FHC quereria que o PSDB ganhasse todo o tempo, assim como acontece em São Paulo. E o PSDB não é flor que se cheire, não. Chega perto ali do PT, basicamente. Tem toda essa história da corrupção das merendas aí, que todo mundo já está careca de saber que é uma palhaçada, né? Não é questão de querer defender aqui o FHC. Mas o Lula, quando saiu, ele quis colocar alguém no lugar dele, cara. Ele não conseguiu fazer o que o Hugo Chávez fez lá na Venezuela, mudar a Constituição, né? E os processos legais das leis do processo eleitoral. Então ele colocou a Dilma, né, no lugar dele, que era um Lula de saia, todo mundo dizia na época. Dilma é um Lula de saia, não tem o que falar. É isso que fazem os líderes populistas. Mas aí ele diz aqui, ó, quase metade conseguiu mudar a Constituição para se conceder poderes expandidos, no caso dos populistas. Muitos restringem significativamente as liberdades políticas e civis desfrutadas por aqueles sob seu governo. E embora na campanha não raro prometam erradicar a corrupção, os países que governaram, né, ficaram em média mais corruptos. Olha o fruto do populista. Olha o que aconteceu. O país que eles agora estavam presidindo, em vista de lutar contra a corrupção e os conchavos e o estamento burocrático, se tornou mais corrupto. Pelo menos é o que diz o estudo do Yascha Mounk, sei lá. Bom, e ele continua dizendo o seguinte, aqui eu pulei algumas partes, claro. Assim como há populistas autoritários que concentram o poder nas próprias mãos e minaram, né, as liberdades de seus súditos, também há casos em que os cidadãos removeram aspirantes autocratas do governo, com uma vitória cachapante nas urnas ou por meio de um impeachment, devido à corrupção generalizada. Então, se você tem um governo populista, e se esse populista comete crimes, e isto, claro, deve ser comprovado, dentro, né, do processo normal das instituições, então há necessidade de se seguir o processo, retirar este sujeito do poder, né, na medida em que a Constituição nos permite fazer. Então nada de chamar aqui impeachment de golpe. Tudo depende de um processo político e jurídico. Tem as duas partes aí. O que aconteceu com a Dilma pode acontecer com o Bolsonaro. É um processo jurídico e político que vai ser avaliado. Né? Pode chorar à vontade, desculpa, mas é o que vai acontecer. Isso está previsto na instituição perante crimes de responsabilidade, certo? Aí você fala, mas o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Tem certeza, né, que você está falando. Bom, não vou nem perder tempo com esse debate aqui, porque vou deixar para outra hora. Mas olha aqui. Aquilo que aconteceu com a Dilma não foi golpe, conforme disse o Felipe Neto. Você conversa para boi dormir, cara. E a mesma coisa, se acontecer com o Bolsonaro, não vai ser golpe, desde que haja como nós corroborarmos no ponto de vista jurídico neste processo político. Tá? E continuando aqui, ele vai dizer o seguinte, a experiência de outros países sugere 3 lições principais a respeito dos populistas. Primeiro, a oposição sempre subestima o populista. Isso é verdade. Todo mundo subestima o Bolsonaro, diz que o Bolsonaro é muito burro. Mas vocês acham que o Hugo Chávez era um gênio, gente? Puta merda, o Hugo Chávez não era gênio nenhum, cara. Ele era populista. Só isso. Mas enfim, lembrando, Bolsonaro é Bolsonaro, tem um contexto todo específico da nação brasileira, e o Hugo Chávez é Hugo Chávez, na sua própria época, na década de 90 ali principalmente. Bom, mas é aquilo, né? Tem fatores que a gente pode achar semelhança nesses dois ou em todos os demais populistas. Inclusive a gente tem que fazer uma diferença entre o fenômeno bolsonarista e o fenômeno lulista, que eu acho também que é aprazível, né, de nós colocarmos aqui nesse vídeo essa pequena diferença entre os dois. Mas vamos lá. Então a oposição sempre subestima o populista, deixando de enxergar a astúcia que espreita sobre suas bravatas, né, cheio de bravatas populista.
Dos venezuelanos de classe alta que se convenceram que Chávez não teria capacidade para continuar no poder aos italianos, cultos, né, da alta cultura, que tinham certeza de que seus compatriotas em pouco tempo perceberiam que Silvio Berlusconi não passava de um charlatão ridículo. Bom, todos continuaram a escarnecer enquanto a vaca ia para o brejo. Com frequência, esse desdém pela figura de proa do populismo vinha acompanhada de uma palpável depreciação de seus partidários. É aquela coisa, senta que o leão é manso. É a mesma coisa ali que faz o Osmar Terra, né, em referência aí ao coronavírus. Senta que o leão é manso. Tá matando 1000 por dia. Não tem problema. Para ele não tem. Bom, e aí o autor continua dizendo aqui, é fundamental que os brasileiros não cometam o mesmo erro nesse quesito. Em segundo lugar, aqui ele vai dizer o seguinte, os opositores dos populistas, muitas vezes, deixam de trabalhar unidos até serem ou se verem juntos na impotência. Isso é um erro. Porque na maioria dos países, os populistas só alcançam o cargo máximo porque os seus adversários fracassam em concluir um pacto eleitoral contra este mesmo populista. E embora seja natural presumir que a ameaça autoritária possa nos ajudar a enxergar as coisas com mais lucidez, o oposto geralmente se mostra verdadeiro. Aflitos e apavorados, os adversários do populismo começam a fazer o jogo político da pureza, impondo testes ainda mais decisivos a seus potenciais parceiros e recusando-se a abraçar antigos aliados do populismo, dispostos a lhe dar as costas. Ou seja, eu, por exemplo, eu votei no Bolsonaro, cara, mas hoje eu enxergo no Bolsonaro um populismo que chegou às raias da loucura. Então, óbvio que eu vou ficar contra o governo. Eu nunca disse que o fato de eu votar no Bolsonaro me faria me manter fiel a ele como se tal fosse um messias divino, divinizado, né? Ou como uma providência de Deus. Isso é a coisa mais patética que existe, que está no inconsciente dos bolsonaristas, né, infelizmente. Por isso que eu falo aí ao público evangélico, vocês foram enganados. Né? Vocês estão lá fazendo orações para um cara que é um populista, infelizmente. Né? Bom, então, assim, quem está contra esse governo, na medida que percebe que ele tem agido de um modo muito errado, principalmente no quesito aí dessa pandemia, hoje, neste domingo que eu estou gravando aqui esse áudio, o Bolsonaro fez uma manifestação sem máscara nenhuma, segurando criança no colo, passando pela multidão, abraçando todo mundo, cumprimentando todo mundo, como se não houvesse pandemia nenhuma no país, como se não estivesse morrendo 1000 pessoas por dia por conta disso. Quer dizer, o cara comete um descalabro desses apenas em via de manter a sua popularidade, porque ele é popular, claro, com a sua ala mais radical, mas ele está sendo muito criticado. Chamaram o Bolsonaro esses dias de vagabundo, cara, no momento que ele estava ali na rua conversando com o pessoal. Então a popularidade dele também está baixando bastante, né? Isso é muito evidente. Porque ele escolheu o caminho da ruptura, né? Porque parece que é o que ele deseja, infelizmente, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso aí. Vamos pular aqui o terceiro, né? Os oponentes dos populistas muitas vezes deixam de visualizar uma perspectiva positiva para um país melhor, em vez de tentar convencer seus colegas cidadãos de que eles podem oferecer benefícios tangíveis, concentrando-se apenas nas falhas gritantes de seus inimigos. A gente tem que entender que isso aqui não é uma guerra no sentido jihadista, tá? Política aqui no Brasil não pode virar uma guerra santa. As pessoas que hoje são bolsonaristas e estão do lado do Bolsonaro, elas não fizeram pacto com o anticristo, pelo amor de Deus, nem o próprio Bolsonaro representa o capeta em si mesmo. Né? Eu acho que o Bolsonaro representa só um equívoco. É um sujeito, um ser humano, tem muitas falhas, né? E está se mostrando um mau estadista em via do excesso de populismo. Simplesmente isso. Né? E que isso pode estar numa crescente. E aí que é o problema. O Bolsonaro pode cada vez mais se seduzir pela ideia de poder, por conta talvez das críticas excessivas de seus inimigos e dos elogios excessivos dos seus defensores. Mas o que eu queria colocar aqui é fazer uma referência já ao governo do Hugo Chávez, né? Que acho que é um dos pontos mais interessantes nessa história toda, para a gente considerar aqui. Deixa eu só abrir a página. Estava procurando aqui na internet algo bem sucinto sobre isso, só para repassar para vocês aí, de uma maneira, de um panorama bem generalizado, para vocês entenderem os pontos fundamentais do que ocorreu na Venezuela e a gente comparar isso com outros países aí na América Latina, tá? Então vamos ver. Olha que interessante. Isso aqui é um artigo de 2015, tá? Do Jefferson Viana, do blog ou site, enfim, Instituto Liberal. Vejam só que interessante. Ele vai dizer o seguinte: a República Bolivariana da Venezuela vive na atualidade um verdadeiro caos. Desabastecimento, perseguição a opositores, falta de medicamentos, inseguridade, a inflação mais alta do planeta,
o terceiro menor salário mínimo do planeta, corrupção e abuso de poder. Enfim, são alguns dos problemas que o país vive. E a Venezuela está cada vez mais próxima de se tornar uma nova ditadura socialista. Olha só, isso aqui foi em 2015. A gente está agora em 2020, 5 anos depois. Obviamente a coisa lá não está nada boa, né? Agora presidida por Nicolás Maduro. Mesmo Nicolás que tem sido defendido por quem? Pelo PT, que é apoiador desse governo tirânico. Para mim é tirânico, né? Mas enfim. Ele vai dizer ainda: mas esse processo que o país vive atualmente teve um princípio. E é isso que o artigo vai expor. Como foi esse princípio? Como Hugo Chávez, enfim, como um populista, chegou ao poder? Veja, chegou ao poder por vias democráticas, embora não tenha sido assim no começo. Vamos entender a história. Veja que interessante. Tudo se inicia no ano de 1992. Hugo Chávez era tenente-coronel do Exército da Venezuela e fundador do Movimento Bolivariano Revolucionário 200. É o famoso MBR-200, tá? MBR-200 porque é Movimento Bolivariano Revolucionário 200. O Chávez, influenciado por Douglas Bravo, é um outro líder ali de oposição, que era do partido, inclusive líder do partido, né, chamado La Revolución Venezolana, liderou cerca de 300 homens, daí a minha séria suspeitas a esses 300 caras da Sarah Winter aí. Mas enfim, né, vamos tentar desvincular aqui esse link. Ele liderou 300 homens e depois conquistou apoio de 10% das Forças Armadas, tá? Lembrando, Hugo Chávez, tenente-coronel, um militar, certo? Tenente-coronel do Exército. Só que aí ele tinha um movimento paralelo a isso, que é o movimento bolivariano. Então ele tinha ali essa aliança, digamos assim, com o Douglas Bravo, que era o líder do partido La Revolución Venezolana. Tá? Ok. E com esses 300 e com 10% das Forças Armadas, eles tinham o objetivo de realizar uma intervenção militar na Venezuela para depor o presidente da época, Carlos Andrés Pérez, que não era flor que se cheire, né? Essa história, de novo, de você ter um herói e um bandido, não é bem assim em política. E o que eles argumentavam? Bom, eles diziam que a intervenção era uma reação à política econômica do Pérez, que era uma política econômica fracassada, né? Que estava, enfim, causando inflação e desemprego no país. E aí eles fomentaram essa narrativa, tudo dentro do campo narrativo. Tá? Alguma razão eles tinham para criticar o Pérez, a gente vai ver aqui. E, aliás, muitas razões, porque o Pérez também se envolveu com corrupção, hein? Olha só. Porém, essa intervenção militar foi totalmente malograda por vários motivos. Teve muitas deserções, estratégias atrapalhadas, teve um caso aqui da não transmissão das fitas pré-gravadas do Chávez, conclamando a população a aderir ao movimento, alguns erros de estratégia, como por exemplo a falha no avanço das tropas interventoras na capital de Caracas, com o Chávez preferindo se manter no bunker, que seria o Museu Militar de Caracas, né? Olha como ele é herói, né? Ele quer ficar vivo para poder governar, então não deixa os caras fazerem a revolução por ele. Bom, o Pérez convocou o restante das Forças Armadas e as tropas, neutralizaram a insurreição de forma rápida, embora acontecesse algumas baixas, porque teve 14 soldados que foram mortos, 50 soldados foram feridos, além de 80 civis. Mas, enfim, Hugo Chávez perdeu. Né? Ele queria conclamar a população para quê? Olha só o que o Hugo Chávez queria fazer, que interessante. Ele queria armar a população. Essa história de dizer, mas o ditador sempre vai desarmar a população. Claro, depende do contexto, depende da conveniência, pelo amor de Deus, gente. Não sejamos tolos, né? Depende da conveniência. Claro, se você já está no poder, você vai querer desarmar a população. Mas em via de tomar o poder, você vai querer, na verdade, armá-la. Para que você possa, como eu disse já antes, surfar no caos. É o que o Hugo Chávez queria fazer, né? Mas aí é dito aqui, após o controle da insurreição, Hugo Chávez teve ainda, né, depois de ter perdido, ele ainda teve espaço, olha a loucura disso. Ele teve espaço em rede televisiva para deixar um recado à população venezuelana. E falou as seguintes palavras a toda a população antes de ser preso. Companheiros, infelizmente, neste momento, os objetivos que determinamos para nós mesmos não foram alcançados na capital. Isso é para dizer que nós, em Caracas, não fomos capazes de tomar o poder. Onde quer que vocês estejam, vocês desempenharam bem seus papéis. Mas agora é tempo para repensar. Novas possibilidades surgirão e o país será capaz de ter definitivamente um futuro melhor. Que novas possibilidades surgiram, de fato, mas que o futuro foi melhor, aí já não. Né? Os bolivarianos tiveram nova oportunidade realmente. Vocês vão ver aqui.
Mas enfim, após esse discurso em rede de TV, Chávez foi conduzido à prisão, mais precisamente no centro penitenciário. Esse episódio acabou catapultando a imagem do tenente-coronel, tornando uma espécie de herói nacional, porque é o que aconteceu. Chávez foi derrotado quando queria fazer um golpe contra um corrupto, certo? Que é Carlos Andrés Pérez. E tendo espaço na televisão, fez um discurso emocionado da derrota. Bom, se tornou herói nacional até naquela época. E para a população venezuelana, ele passou a ser a figura que decidiu enfrentar a corrupção e a cleptocracia. Olha o que representava Hugo Chávez e olha o que o Bolsonaro representa hoje. Populista que luta contra a corrupção e a cleptocracia. Interessante, né? Há esse link aí que a gente pode fazer. Bom, e o Pérez se tornou mais impopular ainda depois disso. E aí ele vai fazer aqui um retrocesso, porque ele vai lá para 1989, onde ocorreu os protestos conhecidos como Caracazo, que foi um episódio acontecido quando a população foi às ruas, naquela época, tá? Contra aumentos abusivos no preço das passagens de veículos coletivos e do combustível, e também contra a política de austeridade feita pelo Pérez. E foram reprimidos, esse pessoal foi reprimido por um verdadeiro massacre, né, feito pelas forças fiéis ao Palácio de Miraflores. E foram esses protestos de 1989 que acabaram por acelerar a ação do Movimento Bolivariano Revolucionário 200 e também do Partido Revolucionário Venezuelano. Então você veja que eles tinham um bode expiatório ali e tinham motivos que não eram apenas vinculados à narrativa, né? Tinham dados da realidade que favoreciam uma luta contra o governo de Pérez. Assim posto, o Carlos Andrés Pérez sofreu golpe de misericórdia, envolvido já com casos de corrupção, somado à baixa popularidade. Pérez acaba sofrendo impeachment em 93. E em 1993 era também, segundo o que consta aqui, o ano das eleições, né, para presidente. E o ex-presidente Rafael Caldera, utilizando a baixa popularidade de Pérez, argumentando durante a sua campanha eleitoral que o presidente deposto deteriorou a democracia e fez explodir uma onda de pobreza e corrupção, veio por ganhar as eleições. Então quem ganhou, Rafael Caldera. Caldera era um liberal clássico, filiado aí ao principal partido liberal da Venezuela, na época, chamado aí Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPE. E arrumou a casa no âmbito econômico. Até então, Venezuela ainda é um país democrático, enfim. Ele realizou várias reformas, e no ano de 1995 ele concedeu, talvez aqui um erro dele, né, uma anistia a Hugo Chávez, como um perdão. E Chávez abandonou a vida militar, passando a militar agora no campo político. O Chávez viu que não tem mais como você querer fazer a Revolução Armada, ainda mais agora, que não era mais uma figura impopular e corrupta no poder, como Pérez, mas sim alguém que tinha feito já reformas, Caldera, e que tinha dado inclusive anistia ao próprio Hugo Chávez. Chávez se juntou com todos os intelectuais da esquerda do país, como a historiadora e amante Hermann Marxman, e também mantendo a velha aliança com o seu mentor Douglas Bravo. E aquela frase dita no pronunciamento de 1992 começa a fazer sentido. Os dois perceberam que uma revolução pelas armas, olha isso aqui é importantíssimo, não teria êxito. Bravo e Marxman apresentaram a Chávez os livros do italiano Antonio Gramsci. Eu não sei, isso aqui, vocês sabem, é só um resumo que o autor está colocando aqui no texto. Mas Chávez teve várias influências, não só do Gramsci, né? Mas enfim. Mas aí ele continua dizendo aqui, mostrando que, em vez de realizar uma revolução pelas armas, podia-se realizar uma revolução com aparência democrática. E, basicamente, não precisamos nos prender somente a Gramsci aqui, tá? Mas, basicamente, a grande ideia era justamente essa. Vamos fazer revolução, mas não pelas armas. Não vai ser uma revolução cultural meramente também, né? Mas vai ser uma revolução como um enfraquecimento democrático, mantendo a aparência de democracia. Esse é o ponto. E Chávez e Bravo decidem então entrar de vez no campo político. Eles fundam em 1997 o movimento Quinto República, o M5R, melhor, juntando desde revolucionários de esquerda a nacionalistas, também de conservadores radicais. Olha só, o samba do crioulo doido aqui. Conservador, esquerda, nacionalistas, tudo junto. Também membros do chamado pontifigismo, que é a aliança ali do COPEI com o Partido da Ação Democrática, com o intuito de lançar um candidato à presidência do país.
E chegamos ao ano de 1998. Hugo Chávez é escolhido pelo M5R para ser o candidato à presidência da República, formando a coligação Polo Patriótico. É até engraçado isso, porque aqui no Brasil também tem um polo patriótico, né? Que são os defensores do Bolsonaro. Engraçado que a utilização dos mesmos termos. Né? Bom, e esse polo patriótico do Chávez tinha vários partidos de esquerda e centro-esquerda para enfrentar o candidato apoiado pelo Palácio de Mariflores. Ou seja, o governador do estado de Carabobo, chamado Enrique Salas Romer, do partido Proyecto Venezuela, coligado com o COPEI e a Ação Democrática. Né? E Chávez, usando de uma estratégia ímpar, e aqui está o elemento-chave da questão a se pontuar, dizendo em sua campanha que manteria a política econômica de Caldeira, ou seja, Chávez estava dizendo, não, fique tranquilo, não. Ele disse, olha, mas a gente também vai fazer algumas inserções de políticas sociais, tá? Chávez prometia em sua campanha uma nova Venezuela, assim como os populistas aqui no Brasil, seja o Lula, seja o Bolsonaro, prometem um novo Brasil. Né? O Chávez fez isso lá. E assim, ele não só disse que teria uma nova Venezuela, como teve uma nova Venezuela. Só que para pior, esse é o problema. E com esse discurso, que em nada parecia com o Hugo Chávez de 1992, já que o Hugo Chávez de 92 queria dar um golpe, esse aqui parecia um grande democrata, ele conseguiu os votos que precisava. Ele ganhou as eleições com 56% dos votos. E aí a Revolução ganhava corpo e tinha conquistado o seu ponto máximo, ou seja, o poder. A Revolução estava começando aí. A Revolução não parou quando o Hugo Chávez ganhou. Isso que me preocupa no bolsonarismo. O Bolsonaro continuou numa escalada de intrigas e tensões contra a sociedade, contra as instituições, contra a mídia em geral, contra os políticos, contra o estamento todo, mesmo depois de ter ganho as eleições. Então, é mais do que normal você suspeitar desse cara. O que ele pretende, afinal de contas? Fazer uma escalada do tipo chavista? É a pergunta que eu quero fazer aqui nesse vídeo, né? Mas, enfim, era o primeiro passo para se construir uma nova ordem no país. Chávez tinha sido eleito sobre a Constituição de 1961, que proibia a possibilidade de reeleição. E o primeiro passo para a perpetuação do poder foi tomado. Um pouco depois da posse, ainda no dia 2 de fevereiro de 1999, Hugo Chávez promulga, por meio do decreto presidencial número 3, a convocação de um referendo em convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A ideia era fazer essa Assembleia, né? Segundo o que ele dizia, para que o povo se pronunciasse sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí ele fez duas perguntas para balizar esse referendo. Tá? A primeira era a seguinte: convoca você uma Assembleia Nacional Constituinte com o propósito de transformar o Estado e criar uma nova ordem jurídica? Quer dizer, pergunta mais ou menos assim: vocês querem uma nova ordem jurídica que permita, enfim, o funcionamento de uma democracia que seja agora social e participativa? Meio que dizendo, vocês querem participar mais do processo democrático, vocês querem ter mais direitos, né? Pautado, claro, nos valores de questões de justiça social, que é balizar, ele era balizado mais pela esquerda do que pela direita, mas aqui pouco importa se o cara é de esquerda ou direita, isso é importante dizer, tá? Então a pergunta era essa: vocês querem um novo ordenamento jurídico que permita essas coisas? Outra, você autoriza que o presidente da República, ou seja, eu, mediante um ato de governo, venha fixar e ouvir as opiniões dos setores políticos, da sociedade, dos setores econômicos, enfim, as bases do processo eleitoral em qual se elegeram os integrantes da Assembleia Nacional Constituinte? Bom, então no dia 25 de abril de 1999, ou seja, um ano depois dele ser eleito, as perguntas foram levadas à votação no referendo. E olha só o que aconteceu. A primeira pergunta teve 87,75% dos votos favoráveis. E a segunda pergunta teve 81,74% dos votos favoráveis. Estava autorizada a formação da tal Assembleia. É mais ou menos aquilo que acontece com quem se mete com magia negra, se fazendo uma comparação hiperbólica aqui só para a gente não perder a piada. É a mesma coisa do cara fazer pacto com o capeta e depois reclamar que o capeta não quer sair do pé dele, bicho. É mais ou menos isso. Eu não estou querendo demonizar, né, de novo aqui, a reflexão de não levarmos a política a um viés maniqueísta, mas a gente tem que notar o ponto central da crítica de autores como o Yascha Mounk e o Steven Levitsky, que o problema do demagogo é que ele quer sair fora do jogo arbitrariamente. Não só sair, ele quer sair vitorioso. Pensa só, é a mesma coisa de você estar num jogo de futebol e o outro time bater o pé e dizer que tem o direito de fazer gol com a mão. Só que o adversário não tem esse direito.
É mais ou menos isso que acontece, né? Num campeonato de futebol você tem vários times, eles disputam entre si, vai ter um vencedor, inevitavelmente, no final do jogo, vai ser o campeão, no outro ano outro vai ser campeão, assim sucessivamente, mas todos eles têm que estar dentro de uma regra do jogo. Os caras que estão à margem, que estão fora da regra do jogo, ou que querem mudar essa regra para seu próprio favor, esses são os demagogos populistas. Esse que é o problema, meu caro. Não é questão de você admitir a corrupção no estamento burocrático. É a questão do demagogo achar um bode expiatório e querer mudar as regras do jogo ao seu bel prazer, por conveniência própria, sem preocupação nenhuma com a população, porque tu acha mesmo que o Hugo Chávez estava preocupado com a população aqui? Pelo amor de Deus, cara. Não tem nada a ver. E aí no dia 25 de julho de 1999, acontecem as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Os aliados de Chávez, chamados de candidatos oficialistas, tiveram 52% dos votos, enquanto a oposição 48%. Até aí, você poderia dizer, né, tudo bem, tem ali a tal Assembleia Nacional Constituinte, a maioria é chavista, mas você tem ainda a oposição de 48%. Só que olha só o pulo do gato aqui. Graças a uma manobra matemática chamada de El Quino, uma espécie de voto em lista para beneficiar os candidatos do interior, com maioria ligada a Chávez, os oficialistas obtiveram 125 das 131 cadeiras da Assembleia, ou seja, sobrou 6 gatos pingados ali para ser oposição. O resto era tudo chavista. As reuniões da Assembleia Nacional Constituinte se iniciam no dia 13 de agosto de 1999, regulamentando e declarando que a Constituição era depositária da vontade popular e expressão de sua soberania com as atribuições do poder originário para reorganizar o Estado venezuelano, e delimita que poderá limitar ou decidir a cessão das atividades das autoridades, certo? Que compõem o poder público, e que todos os organismos do poder público estarão subordinados ao poder originário. Esse poder originário, claro, do poder constituinte. Nesse momento, o Congresso Nacional, só que você vai ver que o poder originário vai passar a bola aqui para quem? Para o chefe do executivo. Veja. Nesse momento, o Congresso Nacional autorizava a presidência a intervir na atividade legislativa, acabando com a independência dos poderes. O problema é exatamente esse. O cara é contra a democracia liberal. Portanto, ele vai macular a independência dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E, claro, colocar o legislativo e principalmente o judiciário debaixo do tacão do poder executivo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. No dia 8 de agosto de 1999, a Assembleia autoriza um decreto para a reorganização do poder judicial, para também submeter o judiciário ao poder originário. E no dia seguinte, Chávez, colocando o seu cargo à ordem, se autodeclarou como poder originário. É mais ou menos um cara por aí dizendo, eu sou a Constituição. E os membros da Constituinte o ratificaram no cargo. Quer dizer, ele colocou seu cargo à ordem, né? Em 12 de agosto de 1999, os deputados lançam então um decreto mediante o qual se declara a reorganização de todos os órgãos do poder público, dando de vez plenos poderes ao poder originário, né? Que a gente já entendeu que neste caso aqui se tornou Hugo Chávez, autorizando-lhe a intervenção, modificação ou suspensão dos órgãos do poder público que assim lhe aprouvesse. Era de vez a centralização do poder nas mãos de um demagogo, nas mãos de um só homem, Hugo Chávez. Alguns dias depois, no dia 23 de agosto de 1999, a Corte Suprema de Justiça e seus magistrados votam em votação 8-7 a aprovação do decreto da reorganização do Poder Judicial, ditado pela Assembleia Nacional Constituinte, que subordina o Judiciário ao Executivo. A presidente da Corte, doutora Cecília Souza, oposicionista, né, declarada do chavismo, se pronuncia contra a subordinação durante seu voto com o seguinte discurso. E aqui é um negócio que vale para todos os países do mundo, né? Ela vai dizer o seguinte, é evidente que a Assembleia Nacional Constituinte se autorizou para escrever um novo ordenamento constitucional, que sustentará um novo esquema do Estado democrático eleito pelo país, e não para intervir ou substituir as esferas constituídas, originando um superpoder, onde se concentram as autoridades públicas. Ela fala mais coisas, mas aqui a gente vai ler tudo. E aí ela diz, sinceramente, a Corte Suprema de Justiça da Venezuela se suicidou para evitar ser assassinada. E o resultado, infelizmente, é o mesmo. Ela está morta. Se suicidando ou sendo assassinada, ela morreu. Esse é o problema. 2 dias depois, a Assembleia promulga o decreto para a reorganização do Poder Judicial e cria a Comissão de Emergência Judicial subordinada ao Poder Originário, com poderes de dissolver a Corte Suprema de Justiça e o Conselho Nacional Judicial. Você vê que o Hugo Chávez ele foi derretendo
todo o processo de instituições da democracia liberal. E também aprova o decreto que regula as ações do próprio Poder Legislativo, suspendendo as sessões do Congresso Nacional, criando a Comissão Nacional Legislativa Provisória da Assembleia Nacional Constituinte e cria a Comissão de Atuação Parlamentar, removendo a imunidade legislativa. No dia 15 de dezembro de 1999, é aprovada a nova Constituição venezuelana. No dia 22 de dezembro de 1999, a Assembleia lança o decreto do regime de transição do poder público, dissolvendo definitivamente o Congresso Nacional e criando ali a Comissão Nacional Legislativa e um novo Tribunal Supremo de Justiça, que se nomeia um novo Procurador-Geral da República, o PGR, e um novo Delegado Nacional da Receita Federal, e se auto-atribui competência para designar os integrantes do Conselho Nacional Eleitoral. Quer dizer, é um aparelhamento completo que resultou no derretimento, né, dos poderes em benefício do Poder Executivo. Dia 30 de dezembro de 1999, e aí deixa eu só fazer um parênteses aqui. É por isso que é muito complicado quando você defende apenas um dos poderes em detrimento dos outros. Quando você defende só o Poder Executivo em detrimento dos outros poderes, ou só o Poder Judiciário em detrimento dos outros. Também é um problema a intervenção do Judiciário no Executivo. E assim também é em relação ao Legislativo. É preciso manter o equilíbrio desses poderes. E esse que é a grande dificuldade da democracia liberal, né? Agora, quem é contra essa estrutura de três poderes, aí, bicho, esses caras estão mancomunados para derrubar o regime da democracia liberal. Esses aí são inimigos, tá, do sistema atual. Você quer conversar com esses caras? Fique à vontade. Tá? Mas saiba que eles são revolucionários. Eles querem mudar a estrutura do poder. Agora, muita gente tem ouvido esses caras sem entender esse pequeno detalhe. Né? E tem dado aval a eles como se eles fossem gênios, né? Os gênios aqui da internet, sem compreender o que esses caras realmente querem, qual é a real intenção deles. É acabar com a estrutura de regimes democráticos no sentido liberal. É isso que eles querem fazer. Você aceita isso? Então arque com as consequências. Mas considere que o Brasil é feito de mais de 200 milhões de habitantes. Tá? Então não é uma pequena minoria que quer fazer revolução que vai conduzir os processos políticos desse país, não, cara. Vamos lá. Depois da promulgação, Chaves passou a ter plenos poderes sobre o Legislativo, sobre o Judiciário, sobre a Controladoria Geral da República, sobre a Receita Federal, chamada na Venezuela de Fiscalia General de la República, e sobre o Conselho Nacional Eleitoral. Com isso se consumou o golpe de Estado moderno. Esse aqui é o famoso... Vocês conseguiram entender o que é o famoso golpe do Estado moderno? É esse aqui. A tomada do Conselho Nacional Eleitoral foi a cereja do bolo de Chávez, Bravo, Maxman, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, que acabou se tornando sucessor aí do Chávez. Enfim, de toda a cúpula, né, do movimento Quinta República. Assim podiam se perpetuar no poder, dando prosseguimento à revolução. O que é um prosseguimento da revolução, afinal de contas? Né? É o empobrecimento da população. E é o crescimento da tirania. Porque vocês dissolveram os poderes. Agora arque com as consequências. Vocês fizeram um pacto com o demônio, né? Dadas as devidas proporções. Bom, e poder exibir origem democrática de poder, dando legalidade e legitimação ao M5R. Agora uma coisa importante aqui, tá? Lembrem que a reeleição, entre aspas, de Nicolás Maduro foi comemorada pelo PT, tá? Então eu acho muito estranho os petistas agora ficarem cabisbaixos com a figura do Bolsonaro, ou criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro quer uma ruptura institucional. Ué, mas vocês não vivem defendendo um cara que fez exatamente isso? No símbolo de Hugo Chávez? Foi o Nicolás Maduro? Agora vocês querem ser oposição do Bolsonaro? Olha a hipocrisia, meu amigo. Bom, o que no ano de 1992 Chávez e seu grupo não puderam fazer pelas armas por meio de uma intervenção militar, fizeram em 1997 e 99 com aparência jurídica. Conquistar o poder, enfraquecer a oposição, demonizar a oposição, inclusive, utilizar-se do artifício da democracia direta como embuste. Não vamos negociar com ninguém. O poder emana do povo. Quem disse isso? Foi Hugo Chávez? Ah, não. Foi Bolsonaro. Olha só. Utilizando a popularidade de início de mandato, aparelhar todas as estruturas de governo, subordinar todos os poderes à presidência. E lembra que o Weintraub chama os caras de filha da puta, tem que prender todo mundo, passar por cima das instituições, porra. O Weintraub, você tá lutando contra o estamento burocrático de corruptos, contra a cleptocracia. Meus parabéns. Mas você quer se tornar um ditador para vencê-los? É isso que você quer?
Você quer aparelhar todas as estruturas de governo, subordinar todos os poderes à presidência da República e centralizar todas as ações de poder aos seus próprios termos? É isso que vocês querem? Bom, pois bem, aconteceu isso na Venezuela e o caos foi instaurado neste país, como todos nós já sabemos. Agora, vamos às diferenças aqui. É óbvio que o Bolsonaro não tem pautas socialistas, né? Por exemplo, a questão econômica dele é muito mais vinculada à abertura de mercado, ao liberalismo, vídeo, guedismo, né? Então você tem na figura de Paulo Guedes talvez uma das colunas do governo Bolsonaro. Porque se Paulo Guedes sair, o que vai sobrar com o Bolsonaro, né? Vai sobrar apenas o populista. Não vai sobrar o cara que está preocupado com a questão econômica, certo? Então aí você tem uma grave diferença assim, para com o Hugo Chávez. Dentre outras diferenças, o próprio contexto, né? O próprio contexto do Brasil é diferente da Venezuela. Então, assim, são pormenores que a gente tem que levar em consideração, tanto em suas semelhanças quanto em suas diferenças, mas considerar que ambos são populistas, e o populismo, enfim, faz estrago em qualquer nação em que ele se apresente como única vertente soteriológica, né? Porque é uma questão de salvação. É um populista querendo salvar o povo de inimigos da nação, quando ele também é um inimigo. E para finalizar aqui, eu vou repassar para vocês uma pequena síntese aqui sobre populismo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vamos lá. Isso aqui está no site do História do Mundo. Ele vai falar aqui, ó. O conceito básico de populismo pode ser estruturado de acordo com as características listadas pelo professor Marcos Napolitano. E aí este professor relata da seguinte forma as características gerais assim, do populismo. É um conceito que não está muito fechado ainda, mas enfim. Relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. Olha isso. Nessa característica percebemos que o líder populista cria sua relação com as massas de maneira direta e baseada em seu carisma. Além disso, a construção dessa relação com o povo acontece sem a existência de uma estrutura política que o valide. Então, talvez nesse caso, o populismo do Bolsonaro seja mais grave do que o do Lula, porque o Lula estava dentro de um partido político, claro, fundado por ele também, né? Enfim, o que não impede dele ser um populista. Mas o Bolsonaro não. É algo à parte, é alguém que demonstra carisma para os seus seguidores, né? Porque afinal de contas não necessariamente ele tenha tanto carisma assim, mas enfim, tem um trato com a população e a ganhou. Né? Quer dizer, ganhou parte dessa população. Porque enquanto uns amam o Bolsonaro, outros o odeiam. Né? Outra coisa, nacionalismo econômico. Regimes populistas geralmente assumem postura com viés nacionalista, quando o assunto é a economia. Claro que no caso aqui da economia do governo Bolsonaro, repito, tem um traço aqui de abertura econômica com o mundo, principalmente na figura do Paulo Guedes, então há uma diferença aí, do geral populista. Só que tem aquela questão, né? Existe um gabinete de crises, que em vez de combater as crises, eles provocam as crises. Que são os filhos do Bolsonaro, as falas dos ministros Bolsonaro mais militantes, e o próprio Bolsonaro, né? Que geram crises também de cunho econômico. Por causa dessa instabilidade que existe no país, a Bolsa vive em alta, quer dizer, em queda, né? Quando gera mais estabilidade em alta, então a coisa sempre vai flutuando muito por conta das ações do próprio presidente que causa tensão social. Não só ele, como seus filhos, né? O seu clã e os seus ministros mais militantes, enfim. Também um discurso em defesa de uma união das massas. Olha só. O discurso do líder populista sempre se volta para a conciliação das classes, uma vez que seu discurso vai para a nação. Existem também líderes populistas que ressaltam um discurso em nome do povo contra uma elite ou uma oligarquia tirânica. É o que o Bolsonaro fez quando ele fez aquele discurso contra o Congresso Nacional, contra a figura do Maia, para que depois de 2 semanas ele dissesse que voltou a namorar com o Maia, né? No linguajar burlesco dele. Bom, então você percebe, esses traços do Bolsonaro, é impossível você não perceber uma coisa tão óbvia. Né? A liderança política baseada no clientelismo é uma característica que vai ser ressaltada aqui, onde se diz, além do carisma e dos discursos que apelam em nome da nação ou do povo, o líder populista encontra seu poder na rede de troca de favores, também conhecida como clientelismo. E também no frágil sistema partidário. O conceito clássico do populismo pressupõe a existência de um sistema partidário ou um estágio, né, embrionário inexistente, ou desmontado pelo líder populista. Ou seja, o líder populista não tem necessariamente um vínculo direto com o sistema partidário, dirá esse professor aqui. Há controvérsias quanto a isso, mas enfim. Dirá ele que tal coisa reforça a ideia de que o poder do líder populista não se escora no sistema político, mas sim no seu carisma, e eu já concordo com ele. Bom, então só para fechar, eu vou comentar algumas coisas que aconteceram recentemente no país, já que amanhã outras coisas vão tomar conta do debate público, então a gente tem que já aproveitar e a deixa, né? O vídeo que tem sido tão comentado aí, que enfim foi
exposto aí para todo mundo ver, com alguns cortes referentes aí a outras nações. Ele é tido sim como uma prova. Tem gente que fala, mas isso não prova nada, montanha pare um rato, blá blá blá. Mas aquilo é dado como uma prova nas investigações. Só que o ponto é que nenhuma investigação, meus caras, se limita apenas a uma prova. A prova sempre está dentro do contexto. Então essa é a questão. Os caras acham que a performance do Bolsonaro naquele palanque, né, em vista de defender a população, comprova que ele é inocente. Você acha mesmo que um juiz que está dentro de uma análise formal do caso vai se preocupar com a retórica bolsonarista? Isso é muito inocente mesmo, né, bicho? Agora, um ponto que chama a atenção é que o Moro ele já repassou aí novos prints dizendo que o Bolsonaro já tinha dito que o Aleixo sairia naquela semana antes da reunião, o que coloca o Bolsonaro, mais uma vez, como um mentiroso da história. Teve um textinho que eu escrevi aqui no Facebook, vou reler para vocês e fazer algum comentário e a gente fecha o vídeo. Olha só. É sobre a hipótese do Bolsonaro ter passado a perna aí na grande mídia com essa história do vídeo. Vejamos. Que o Bolsonaro é um demagogo, acho que ninguém discute. Até os bolsonaristas podem aceitar isso, já que boa parte deles não sabe o que é um demagogo. Porém, todos acham que o cara é só um sujeito burro, ríspido, mas sincero. Enfim, não conseguem admitir que talvez ele tenha conseguido ludibriar parte da grande mídia e movimentos políticos. Porque todo esse pessoal, eles exageraram um pouco, né, na expectativa em relação a esse vídeo. Eles, inclusive, imploraram para que o vídeo que o Moro atestava sobre possível intervenção na PF fosse disposto na íntegra para todos. Mas sem considerar a hipótese, acho que ninguém considerou isso, e eu também não, né, de que ali Bolsonaro estava a fazer palanque. Então essa reunião, fica a pergunta, essa reunião é secreta? Realmente? Não, ela é discreta. Vai dizer que é secreta é outra história. Ele sabia, como de praxe, que seria gravado aquela reunião, e possivelmente já soubesse que isso poderia vazar de alguma forma, intencionalmente ou não. E que tal reunião poderia, enfim, deflagrar, por conta do seu eleitorado, as vistas de que ele está sendo fiel a esses eleitores. Só que Bolsonaro não é fiel ao Brasil, mas sim apenas a tota, aos seus seguidores. Né? Isso é um grande problema para quem se diz presidente de um país. Né? Bom, gente, e para fechar então esse vídeo, eu vou dar uma hipótese minha a respeito desse contexto atual do Brasil. Tá? Baseado em 3 frentes que o Bolsonaro tem minimamente nesse momento. Primeira frente que ele tem é a sedução das massas, criando narrativas e fermentando cada vez mais o messianismo político e o patriarcalismo em via do populismo. Então esse trabalho ele é feito nas redes sociais, nas comunidades virtuais, mediante influenciadores. Né? Inclusive esses influenciadores estão espalhados em vários setores, né? Na internet, na rádio, na TV, nas revistas, em vários setores do país. Só que tem um porém, né? Que eles são também combatidos, muito combatidos aí, porque exageram em suas vertentes, ainda mais em tempos de pandemia. Então, essa é a primeira frente que eu poderia colocar aqui, que de fato existe no bolsonarismo. Aquela que tenta fermentar, não um debate público, mas a defesa do Bolsonaro. Aí você tem uma série de táticas, umas menos éticas que outras, e você sabe como é que é. Agora, no campo político, a gente já tem outra estratégia, né, que me preocupa essa certa similaridade com o chavismo. Porque o Bolsonaro, ele parece estar numa escalada de tensão com o país a todo custo. Então ele não vai, ao que tudo indica, né, ele não vai parar até provocar uma rachadura grave, uma fratura, um rasgo, né, tanto no tecido social como na estrutura dos 3 poderes, que é a dissolução deles mesmos, que eu acho que é um sério, isso aí é um ponto mais problemático em todos os sentidos. Né. Um caminho similar, mas não necessariamente idêntico ao de Hugo Chávez, repito aqui. Então a estratégia possivelmente se refira ao enfraquecimento gradativo da democracia liberal, que seria a praxe do que vem geralmente depois do populismo. Né? O populismo tem um fim em si mesmo, que é provocar essas rupturas. E um terceiro ponto é o apoio das forças, tá? Em todos os sentidos aqui. Atualmente o Bolsonaro ele não conta com o apoio das Forças Armadas para dar, por exemplo, um golpe no sentido de um +5. Dificilmente isso vai acontecer. Mas ele deixa tais coisas sempre no campo da ambiguidade também. Quando pergunta para ele, ele fala, é sim, não sei, talvez. Bom, tudo é uma questão de temperatura política. Você vê que na reunião do Bolsonaro que foi gravada e disposta aí recentemente, ele diz que não quer nem se reeleger. Bom, mas isso em nada é a mesma coisa, porque a gente sabe que ele quer e que ele está usando aquele momento ali como palanque
Porque parece que ele está fazendo ali um pronunciamento ao seu público e não uma reunião que se preocupa com o caráter da pandemia. Por isso, é eminentemente fundamental para o Bolsonaro sempre manter essa tensão social, com a mídia, com os poderes, com a sociedade. Pois quando o outro lado, quando se fala de outro lado, a gente fala de vários lados, na verdade, errar, aí é possível se valer desse erro politicamente. Então o Bolsonaro ele já tentou fazer isso com o mantra acuse-os do que você faz. Né? Porque quando ele acusa os governadores de estarem se valendo politicamente da crise pandêmica para se autopromover ou para até se eleger presidente no 2022, bom, é como se ele não fizesse isso também. Né? Mas é exatamente quem faz isso com mais gravidade é ele. E até aqui você já, inclusive, deve ter entendido que quem está realmente comprometido em surfar nas ondas do caos é o Bolsonaro. No entanto, os governadores, eles têm cometido muitos erros no trato estratégico, isso aí não é novidade para ninguém, não só os governadores como os prefeitos. Têm demonstrado, muitos deles também, corrupção, superfaturamento. Né? Então não há por que negar que eles têm interesses políticos enviesados, eleitoreiros, de rendimento próprio. Mas eles não estão nem de longe no nível do Bolsonaro nesse sentido, de que Jair Bolsonaro é um verdadeiro populista, que é o presidente do Brasil. Então até aqui você pode indagar, dizendo que eu estou exagerando, né? Porque se eu estou dizendo isso, o ônus da prova é meu, e aí eu tenho que provar que eu estou dizendo que o Bolsonaro é igual ao Hugo Chávez. Então, repito aqui, eu não estou dizendo que o Bolsonaro é exatamente igual ao Hugo Chávez. Estou dizendo que tem fatores que dão um indício de que ele tem uma ação parecida com a do Hugo Chávez. Simplesmente isso. Só que tem um porém aí. Se valendo daquela anedota do passarinho, né? Ora, se alguém tem um passarinho na mão e pergunta para você se o passarinho está vivo ou morto, o que você vai dizer para ele? Vai falar, olha, se o passarinho está vivo ou morto, tem um ponto aí. Se eu disser que ele está vivo, você pode matar agora. Se eu disser que ele morreu, você pode deixar o bicho vivo. Então, em síntese, ele está vivo, tá? Ou seja, a democracia ainda está viva, mas ela pode morrer ou não. Né? Então, ele é um agente com intencionalidade. Bolsonaro. O que ele vai fazer daqui para frente? Só ele sabe. Se ele vai agir de maneira diversa do Hugo Chávez, espero que sim, tomara. Mas até o presente momento ele não tem demonstrado preocupação nenhuma em manter a estabilidade democrática. Até o presente momento ele só tem causado tensão. E isso é proposital. Não me diga que não é. Então assim, tentar adivinhar o que vai acontecer, eu não tenho bola de cristal. Só que é aquilo. O Bolsonaro, como um agente, ele vai agir de acordo com seus próprios interesses ou os interesses da nação. Ou será que vai rolar um arrependimento, ele vai mudar de tática? Ninguém sabe. Por exemplo, depois de Hugo Chávez ter ganhado as eleições no ano posterior, em 1999, o Bolsonaro aqui no Brasil, ele vai opinar a respeito disso e ele diz o seguinte, olha que coisa esquisita. Chávez é uma esperança para a América Latina. Eu gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Olha isso, cara. Isso aqui é o Bolsonaro falando. E aí ele diz, remete à figura do Marechal Castelo Branco. Acho que vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 1964 com muita mais força, disse ele. Fecha aspas aqui. Bom, o que isso sugere, meus caros? Que realmente esse sentimento autoritário o Bolsonaro sempre teve. Só que depois ele diz que mudou de opinião, né, sobre isso, porque, claro, o contexto do chavismo ainda estava sendo construído em 1999. Só bem depois é que ocorreram, né, os fenômenos ali da derrubada, como a gente acabou de ver aqui, da derrubada dos três poderes e a centralização no poder executivo. O Bolsonaro diz que, posteriormente, pelo menos até onde eu pesquisei aqui, ele teria supostamente mudado de opinião. Mas, claro, aí a gente tem que ver que, embora haja uma distinção com quanto se refira à sua postura, né, ideológica, no campo tático, aí a gente já não sabe se ele realmente mudou de opinião. Uma coisa é o processo, é o mecanismo, é a estratégia, é a tática que se usa para chegar a algum fim. Outra coisa são os valores, tá, que estão ali no campo do elemento ideológico. Você pode usar a mesma tática de determinado grupo, mesmo não tendo a mesma ideologia. Ok? Então, é claro que eu não estou dizendo aqui que o Bolsonaro é um chavista. Óbvio que não, né? Não seja idiota de pensar uma coisa dessa. O que eu estou dizendo é que o Bolsonaro pode se valer
de algum elemento do chavismo, ou de boas partes do elemento tático do chavismo, tá? Mas é isso que a gente aqui também teria que nos perguntar se caso o excelentíssimo presidente do Brasil tiver realmente pretensões desse nível, eu estou jogando aqui nas possibilidades, hein? Como sempre faço. Será que ele teria alguma chance de implementar isso no Brasil? É outra pergunta que a gente tem que fazer. Não é o fato do cara querer que ele irá poder, tá? E eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas sobre isso, já que, ao mesmo tempo que o Bolsonaro vai ganhando apoio cada vez mais forte de grupos também cada vez mais fanáticos, ele vai perdendo em setores que a gente pode dizer assim, menos dados, né, a essa manipulação narrativa. Então, eu não sei até onde vai o bolsonarismo, caso ele tenha tais pretensões autocráticas. É um ponto que a gente também tem que repensar aí no Brasil. É um país muito diferente da Venezuela, um país continental. Então, acho muito difícil implementar aquilo que Chávez fez na Venezuela aqui no Brasil. Se ele conseguir fazer isso, será um grande feito. E pior para nós, né? E, assim, outro ponto que eu também não posso esquecer de dizer, né, até mencionei isso já, que nós devemos considerar a distinção não só entre chavismo e bolsonarismo, mas também entre bolsonarismo e lulismo. Acho que esse é um ponto que vale a pena a gente discorrer aqui rapidamente. Porque é o seguinte, o bolsonarismo e o petismo, ou o lulismo, ainda há quem faça a diferença também entre lulismo e petismo, já que o Lula vai morrer e o petismo pode continuar, mas o Lula sempre vai ser um símbolo. Então falemos aqui entre bolsonarismo e lulismo. Eles não são, obviamente, fenômenos idênticos, tá? Apesar de ambos serem populistas. Então, no que se refere ao fato de que eles são populistas, ok. Mas, de modo geral, a gente não pode comparar com total equivalência um e outro, tá? Já que o primeiro, o caso Bolsonaro, ou bolsonarismo, é um pouco mais sectário e homogêneo do que o lulismo, que é mais plural, mais disperso. Mas veja, ambos são ervas daninhas, tá? Então, assim, não há como você querer inocentar nenhum nem outro. Quem inocenta o PT em nome de críticas ao bolsonarismo, ele realmente se esqueceu e está se esquivando dos dados da realidade. Porque o petismo tem vários condenados e tinham sim projeto de poder. Não venha me dizer que não, certo? Então, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, o petismo é pior, tá, do que o bolsonarismo. Porque embora seja um partido minimamente estável há décadas aí, fundado inclusive pelo Lula, nós sabemos que muitos dos agentes petistas, inclusive o Lula, figura principal do partido, cometeram crimes já deflagrados pela justiça. Quem nega isso é problema dele, né? Aqui, a meu ver, é um fato. Já o bolsonarismo, por enquanto, até, claro, essa presente data, que fique gravado isso aqui, até a presente data, não se pode atestar condenação ainda, tá? O Bolsonaro também tem direito de presunção de inocência, não se esqueça disso. O próprio Moro, né, já deu essa referência. Então, embora haja muitas denúncias à figura do Bolsonaro, inclusive crimes de responsabilidade enquanto presidente da República, nós temos que considerar que essas coisas ainda vão passar pelo crivo formal da justiça. Isso é importante dizer. Do ponto de vista jurídico, portanto, não há como você dizer que o bolsonarismo é pior do que o petismo, tá? E aí, nesse sentido, o petismo leva vantagem, não seu mal. Mas se porventura a gente olhar uma coisa do ponto de vista sociológico, sem nos perguntarmos se isso é coisa da esquerda ou da direita, porque eu já disse aqui, quando a gente fala do fenômeno populista, tal coisa pouco importa. Dada a completa instabilidade que o presidente atual, o Bolsonaro, impõe à sociedade em uma época de pandemia, e que, enfim, parece uma ação proposital, você pode querer fugir disso, mas, a meu ver, é muito difícil. Aí o que a gente vê é que, no sentido sectário, o bolsonarismo ele realmente parece levar vantagem sobre o petismo. Com muita dor no coração é que eu digo isso, tá? Porque, como eu já disse, eu votei no Bolsonaro. Então, os bolsonaristas, em sua máquina virtual de fritagem de oponentes, isso já era bem perceptível no início ali de 2019, oponentes e ex-aliados, que é uma coisa também muito chamativa, que aconteceu lá na Venezuela com Chávez, aparenta ter muito mais potencial de eficácia em macular a estrutura social do que o petismo, que também, né, fazia esse tipo de tática, mas não ao nível que o bolsonarismo tem feito. Os bolsonaristas, eles parecem uma força, sabe, que se aproveitando aí da atual crise do vírus no mundo inteiro, tenta meio que minar o estamento burocrático, porque talvez esse seja o grande intento de Bolsonaro, né? Se diga isso como má intenção ou como boa intenção, aí fica ao juízo de cada um.
Mas é aquela coisa que Chávez também fazia. Queremos lutar contra a cleptocracia. E aqui Bolsonaro quer lutar contra o estamento burocrático. É aquilo que o Weintraub quer fazer. Vamos lutar contra o estamento burocrático. Eu tenho nojo de Brasília, diz Weintraub. Ao mesmo tempo que Bolsonaro faz acordo com o Centrão. E aí fica a questão, como é que é possível você conciliar essas duas coisas? É aquilo que a gente chama de clientelismo, gente. Não tem como fugir disso. Vocês me desculpem, né? Você que ainda é bolsonarista, mas olha o que está acontecendo, sem fazer juízo de valor, na estrutura do aspecto descritivo. Depois você faz o seu juízo. Então, assim, se esse vírus, entre aspas, do bolsonarismo tem alcance limitado, a gente pode pensar que o petismo é um tipo de vírus faccioso também, mas que age com maior lentidão, que agiu, né, durante décadas, portanto, um pouco mais de uma década, na verdade, com maior lentidão, seus sintomas, e que essa atuação a longo prazo trouxe ao Brasil problemas enormes, certo? Então, perceba essa diferença. O Bolsonaro tem uma ação muito a curto prazo, claro, porque ele só tem 1 ano de governo. E ele já tem causado muitos problemas, né, nas relações sociais. O petismo não. O petismo a longo prazo é que ele causou os problemas. Então, se a gente falar aqui na linguagem biológica do vírus, pode ser que o petismo seja uma coisa mais lenta, que vai causar muitos danos também, talvez danos muito maiores ao Brasil do que o bolsonarismo, mas isso é uma questão que a gente vai ver ainda. Então, por isso que é difícil de dizer assim de modo geral, completo, qual é o mais perigoso, né? Porque se nós quisermos comparar um e outro, a gente tem que considerar o fato de que são fenômenos com semelhanças, mas também com muitas diferenças. Como eu disse, a curto prazo, o bolsonarismo parece levar vantagem. A longo prazo, o petismo, claro, parece se sobrepor no quesito do dano à nação. Mas é isso, tudo é uma questão de ponto de vista, de perspectiva, enquanto ainda não se tem, né, um claro testemunho da história, e nós sequer sabemos como o governo Bolsonaro vai terminar, então ficamos no campo da ilação. Alguns vão jurar de pé junto que o PT é muitíssimo pior que o governo Bolsonaro, e outros de que o descalabro do Bolsonaro nunca se viu em toda a história do Brasil. Então, fica ainda no campo da retórica nesse quesito. No entanto, é justamente a história que um dia vai esclarecer melhor o nível de dano desses dois movimentos políticos que, enfim, se valeram da demagogia para cravar raízes na República Brasileira. Agora, o Bolsonaro tem uma vantagem ainda, meus caros. Porque, diferente do Lula e do Chávez, e do Pinochet também, para falar de uma figura mais à direita, o Bolsonaro ele tem a oportunidade de mudar os seus rumos, porque ele ainda está governando. Mudar em prol, claro, do país, para governar para o país, não para a militância. Né? Não que eu acredite que ele vai fazer isso, mas não estou querendo ser inocente aqui. Eu só estou dizendo que ele ainda pode fazer isso, porque o futuro é uma questão de pode ser ou não, é uma possibilidade, né? Uma contingência. Agora, claro, se ele já se vê como um sujeito que está enlaçado com seus próprios crimes, porque se ele cometeu um crime ou não, a justiça ainda não averigou isso, tá? Ainda está em processo. Mas se o Bolsonaro cometeu crime, ele sabe disso. Se não cometeu crime, ele também sabe disso, certo? Então, se ele não cometeu crime, se ele não se vê enlaçado, tá? Ou com o rabo preso por conta de atitudes do passado, que ele venha a se arrepender posteriormente, ele pode voltar atrás e seguir rumo a ser um estadista que traga estabilidade para o país. Agora, se ele realmente se vê comprometido, ou então, seja ideologicamente, seja com suas ações do passado, aí ele vai continuar fazendo o que ele tem feito e vai piorar a sua ação, a sua escalada, em vista de se tornar algo, infelizmente, similar ao que se viu ali na Venezuela por conta de um possível desejo autocrático. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Não estou acusando de modo algum o Bolsonaro de ser isso ou aquilo, eu só estou descrevendo o que eu estou vendo. Certo? Você pode desconsiderar isso, você pode discordar, mas nesta análise, como eu já repassei aqui toda a bibliografia, eu não estou sozinho, certo? Então, o que cabe a nós agora é vigiar, né? É ficar de olho no que esse governo vai fazer e ver se ele vai dar um passo para trás maior do que um passo para frente. É o que eu espero, e se ele der um passo para trás, ótimo, melhor para nós. Se ele continuar pisando na bola, aí o risco do impeachment continua para ele, tá? Então, é isso, vigiemos e também, enfim, como diz Jesus, né, oremos. É uma boa nessa atual situação aí do país, tá bom? Finalizo por aqui, até próximos vídeos.